Tá e, legal. e Bom, talvez a pessoal, gente... então deixa eu só dar as boas-vindas a todos, né? Hoje um seminário num contexto um pouco diferente do que a gente tem sempre aqui na série de seminários do FIMAT, né? Porque é um seminário acadêmico, sim, mas um tema, né, de uma pessoa que tem uma carreira um pouco diferente, que vai contar para a gente, né? O Ricardo. Ricardo, vielen Dank, ja. O Gerne, Ricardo está gern diretamente geschehen. de Munique, para Peter. Então, hoje o seminário em alemão, né, Ricardo? Por favor, para o pessoal já ir se adaptando. Mas é isso. Alan, por favor, faça a apresentação, então, do Ricardo e vou desejar a todos um bom seminário, tá? Joia, bom dia a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer ao Ricardo por ter aceito o convite. Eu sei que a agenda dele é cheia e ainda assim ele encontrou ali uma janela e pôde ceder um pouco do seu tempo e da sua expertise para a nossa universidade. O Ricardo já é meu conhecido de longa data, deve ter uns 10 a 15 anos. A gente foi contemporâneo lá no Rio Grande do Sul. O Ricardo fez graduação em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também mestrado lá em Física. Trabalhou com a Sandra Prado e estudou mecânica quântica, teoria caos. Eu me lembro que mecânica quântica havia caos, né, Ricardo? Isso, vou até mencionar aqui depois. Joia. E depois depois do mestrado, o Ricardo foi para a Alemanha e fez um doutorado completo na Alemanha, em Nuremberg. Não me lembro de... Erlangen, 20 Erlangen. quilômetros de Nuremberg. Isso. Fez na Alemanha com o Peter van Luck, não sei como é que pronuncia. Isso, Peter van Lock. Van Lock. O Ricardo fez um doutorado em ótica quântica na Alemanha e ainda na Alemanha trabalhou na Metalogic GmbH. Eu não sei se a Metalogic GmbH foi a precursora da Racon Solutions. Você me corrija, Ricardo, se eu estiver falando besteira. Mais ou menos. Nós temos uma conexão. Tem uma conexão, né? Eu imaginei. O Ricardo trabalhou como analista-chefe. Hoje ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento na Racon Solutions. E, enfim, além disso, o Ricardo tem uma empresa de tecnologia no Brasil que faz a representação da Racon no Brasil. E eu acho que ele vai falar um pouco também disso no seminário. Então, Ricardo, mais uma vez, obrigado. Eu passo a palavra para você e espero que tenhamos um bom seminário. Obrigado, Alan. Obrigado, hermano. Obrigado a todos pelo interesse. Alguém pode só dar uma confirmação quando a tela estiver compartilhada? Foi, tudo bem. Foi, perfeito. Então, intitulei A Vida é uma Série Temporal. A nossa empresa trabalha justamente com a gerência de dados em forma de séries temporais, esse é o nosso slogan, então nada mais apropriado. E como subtítulo, Aventuras de um Físico Teórico que saiu dessa carreira tradicional da física para se aventurar na engenharia de dados. Eu preparei uma sequência, uma breve introdução, quem é essa pessoa, o Alan já deu os ingredientes principais, a minha formação e a carreira profissional. Daí entrar num tópico de ciências de dados no setor de energia, que é o setor para o qual a gente predominantemente hoje vende as nossas soluções, mas justamente por esse caráter de pesquisa e desenvolvimento, a gente trabalha desenvolvendo aplicações para outros, a gente chama outros verticais, outros mercados, que também tem grandes, onde séries temporais são de mais ou menos forma bastante relevantes. E se a gente tiver uns minutos no final, ainda falar um pouco sobre física e empreendedorismo, que nem o Alan mencionou, eu tenho uma empresa agora no Brasil, e quem sabe convencer alguns que existe um outro caminho, que precisa de mentes capazes, que
façam uso do ferramental que a gente aprende nas ciências exatas, não só para desenvolver conhecimento, mas também para empreender, para gerar empregos. Vamos lá. Na minha introdução, um pouquinho da pré-história, a academia e a carreira profissional. Eu começo só com um pouco da pré-história do ensino fundamental e médio, que eu fiz em Porto Alegre. Já no colégio, eu desenvolvi com os colegas o primeiro website do colégio, e a gente descobriu que a gente podia fazer um website não só para a escola, mas a gente podia vender daí para a firma do pai do colega, e desenvolvemos o que a gente chamou NetPage, projetos de comunicação, e vendemos websites ainda em 95, 96, quando a internet era incipiente no Brasil. No segundo grau, eu participei da Olimpíada Brasileira de Física, e ali na foto com meus colegas, quando a gente foi, acredito, foi para Curitiba disputar a final nacional. Ainda no segundo grau, o Província de São Pedro patrocinou uma equipe que montou um robô para disputar uma competição de robótica, com qual a gente viajou com aquela máquina que retirava bolas do chão e colocava elas numa cesta de forma mais ou menos autônoma, para uma competição em Orlando, na Flórida. E dessa ideia de participar em competições de robótica, eu trabalhei daí no meu último ano do secundário e o primeiro ano da faculdade, numa empresa de robótica educacional que vendia daí um programa para ensinar alunos do colegial noções básicas de programação e engenharia, como programar aqueles robozinhos que você está vendo, um robozinho que se mexe pelo chão e pode seguir uma linha, ou detectar calor, ou fazer atividades bem simples. E daí, bom, entrando na formação acadêmica, que nem o Alan mencionou, eu fiz meu bacharelado na Federal do Rio Grande do Sul. Lá eu fui bolsista do grupo de microeletrônica, comecei a fazer análise de ruídos em transistores CMOS. Eu tranquei a minha matrícula por um ano para fazer um estágio na Siemens, na Alemanha, por um contato de uma colega que trabalhava lá, para fazer análise e previsão de performance na seleção de candidatos, algo que não tem nada a ver com física, em primeira linha, entender o que uma pessoa põe no seu currículo ou põe no formulário de candidatura e como é que ela se comporta, como é que ela é avaliada na entrevista de seleção. E aí entraram meu primeiro contato com análise de dados, com técnicas estatísticas para ver quando que um fator é estatisticamente relevante para dizer isso vale a pena você prestar atenção, e isso é só margem de erro, ou essa é uma correlação espúria, porque você tem poucos dados para concluir. Ao final desse estágio, eu voltei para concluir a minha graduação e encadeei direto o mestrado. Como o Alan mencionou, no grupo de caos quântico, fazendo uma dissertação sobre teoria de órbitas no limite semiclássico. Vou falar um pouquinho sobre isso depois. E de lá vim para a Alemanha, para o meu doutorado no Max Planck para Ciências da Luz, com uma tese sobre correção de erros em informação quântica. E, bom, o que é teoria de órbitas no limite semiclássico? Esse era o assunto do mestrado, só para dar um pequeno pano de fundo do ferramental que eu trouxe da academia. A gente tem do lado esquerdo um bilhar de 3 discos. Esse é um sistema tradicional para demonstrar classicamente noções de caos. Se você tem um bilhar incidindo ali de cima para baixo, uma minúscula variação no ângulo de entrada ou na energia com qual você manda o bilhar faz com que os ricocheteios entre os discos tomem trajetórias completamente diferentes. E isso é representado por um expoente de Lyapunov, né, a exponencial aqui, que mostra que as trajetórias vão se separar exponencialmente com uma variação mínima da trajetória inicial. Isso é bem descrito no caso clássico, mas quando a gente está falando do mundo quântico, a gente tem uma evolução da equação de Schrödinger, que é tradicionalmente linear, e daí a gente se propôs a pergunta como isso funciona quando você tenta quantizar, por exemplo, o bilhar clássico, do lado esquerdo. Onde é que aparece esse caos se você tem uma equação de Schrödinger completamente linear? Bom, quantizar o bilhar é uma tarefa bem mais complexa. A gente começou com um problema bem mais simples, que é um poço unidimensional, onde a gente põe um degrau
e a gente observava que mesmo órbitas, ou seja, se você tem uma onda plana ou uma partícula com energia acima desse degrau potencial, você ainda tem efeitos de espalhamento na borda do degrau, ainda que a energia está acima do potencial, onde você classicamente não esperaria esse tipo de ricochete. E se você faz uma transformada de Fourier da densidade de espectros, você encontra picos que correspondem não só à órbita completa, mas a essas órbitas parciais, que se você começa daí diminuir o valor de H cortado, você reencontra as órbitas caóticas. Diminuir H cortado é no final você tomar o limite semiclássico, você se afastar um pouco da mecânica quântica e você consegue notar a emergência do caos. Isso a gente testou para alguns sistemas e mostrou que de fato existe esse mecanismo para introduzir o caos ou para perceber a emergência das trajetórias caóticas. No doutorado, o tema foi um pouco diferente, eu foquei em informação quântica. Acredito que todo mundo é familiar com a noção de bits, você tem 0 e 1, você tem sinal ou não tem sinal, você tem corrente ou não tem corrente num transistor. E hoje está muito em voga traduzir isso para o domínio quântico, onde você daí codifica um catch 0 e 1. Idealmente, esses dois estados têm uma sobreposição nula, né? Eles são ortogonais, mas isso funciona na teoria, dependendo do estado físico no qual você implementa esse problema, você vai ter um overlap que não é exatamente zero. E um caso bastante comum é você implementar o 0 e 1 nos estados coerentes de um laser, que são simbolizados pelo alfa ou menos alfa, aqui na distribuição do número de fótons que você tem na saída de um laser. E esses estados só são verdadeiramente ortogonais se você tem um alfa muito grande, mas se você tem um alfa grande, eles se tornam muito mais suscetíveis a erro. Então você tem um compromisso, por um lado você quer um estado o mais ortogonal possível, por outro lado, se ele é muito ortogonal, se o alfa é muito grande, você tem uma grande probabilidade de erro quando você fizer uma transmissão por uma fibra ótica. Então você tenta introduzir uma codificação para introduzir uma certa robustez, mas mesmo com diferentes codificações que a gente vê aqui, diferentes técnicas, você tem sempre um compromisso entre, se você tem um alfa muito baixo, os estados estão sobrepostos e você não consegue distinguir o 0 do 1, que daí no final não serve para nada. Por outro lado, se você consegue distinguir o 0 do 1, e você conseguiria utilizar eles para uma aplicação, para fazer um cálculo, eles são muito mais suscetíveis ao erro. Então, depois da transmissão do canal, você ainda tem um overlap entre eles. E a gente quantificou isso, introduziu ferramentas para quantificar essa característica dos estados. E tudo isso é muito legal, mas como eu contava para o Hermano antes da apresentação, alguns fatores me levaram a cogitar carreiras fora do ambiente acadêmico, e eu tive a chance de, diretamente depois do doutorado, daí começar como desenvolvedor na Metalogic Software GmbH, que é uma empresa que desenvolve algoritmos de previsão através de técnicas de aprendizado de máquina, principalmente para o setor de energia. Alguns anos depois eu fui promovido para analista-chefe, trabalhei lá até o início do ano passado, quando eu ganhei o convite para mudar para um parceiro nosso, que é a Racon Time Series, para chefiar o setor de P&D. Vou falar um pouco mais das empresas na sequência, mas antes vou dar um pouco de motivação, por que isso é importante no setor de energia. E aqui é um passo para trás, para falar um pouco sobre o que move o setor de energia, motivações até meio políticas, e como é que a física começa a entrar nisso quando a gente tenta equilibrar a rede. Para equilibrar a rede, a gente precisa fazer previsão do consumo e da geração, e aí entravam esses algoritmos de aprendizado de máquina. E um outro aspecto é o preço de energia também é volátil, e a gente quer entender como é que esse preço é definido, e se a gente pode utilizar os dados e aprendizado de máquina para entender o preço da energia. Então, vamos lá, começando pela motivação, o que move o setor de energia hoje é
a liberalização, que a gente chama, é o processo de transformar o que antes era um vertical único, você tinha uma empresa que produzia a energia, distribuía ela e entregava ela até a tomada da sua casa, e por diferentes motivos, alguns políticos, alguns principalmente econômicos, a gente quer separar isso em diferentes empresas, onde uma detém a geração, uma detém a transmissão, outra detém a venda para o consumidor final, para estimular a concorrência, para que eu, como consumidor final, possa comprar energia de quem quer que esteja produzindo pelo preço mais baixo naquele momento, esteja em condições de negociar um melhor preço, melhores condições para o futuro, etc. Com isso, produtores e consumidores têm acesso livre ao mercado. Isso está sendo introduzido também no Brasil, onde você pode decidir, eu quero trocar o fornecedor de energia da minha casa por um outro fornecedor que me fornece mais barato, ou que tem uma parcela maior de energia renovável. E da mesma forma, você pode hoje comprar uma usina, operar uma usina e vender energia no mercado livre para quem estiver disposto a pagar pela sua geração. Ao mesmo tempo, a gente tem uma parcela cada vez maior de geração que vem de fontes renováveis, eólica e solar predominantemente, que tem um caráter muito diferente de uma usina a gás ou a carvão, onde você joga mais carvão na caldeira e alguns minutos depois você tem mais geração da sua turbina. Você está muito mais sujeito a flutuações do clima, se uma nuvem passar em cima do seu painel, e isso torna o sistema muito mais dinâmico. E juntando um pouco esses dois papéis, um consumidor que agora instala um painel solar no seu telhado passa também a ser um produtor, ou se você é um operador de uma usina elétrica, de uma hidrelétrica, e você diz, eu vou comprar energia quando ela está mais barata e inverter a minha turbina para bombear a água para cima, eu passo a ser um consumidor, eu vou vender essa água depois em forma de energia mais tarde, quando o preço da energia for mais caro, e ganhar nessa conversão. E isso introduz uma série de interações entre os agentes que você precisa regular, trocando dados entre eles para saber quem é que está gerando o quê, quem está consumindo o quê, por qual preço. Então tem um pano de fundo para os dados motivado por essas reformas. A gente tem que manter em perspectiva que a rede elétrica é um sistema físico que tem que ser mantido balanceado, a gente chama, ou seja, a geração e o consumo tem que estar sempre em sincronia. Se você tem mais geração do que consumo, a sua frequência começa a subir, a frequência de oscilação da voltagem, e da mesma forma, se você tem muito mais consumo do que geração, a frequência começa a cair, e daí você tem aquele efeito a luz começar a piscar, em algum momento, principalmente dispositivos eletrônicos mais sensíveis param de funcionar. Isso não era um problema tão grave enquanto a gente tinha um sistema verticalmente integrado, onde todo mundo pertence ao mesmo distribuidor, todas as usinas são, vamos lá, carvão ou gás que você despacha de uma forma bem programada, mas quando você começa a ter grandes flutuações, por causa, de um lado, da geração das renováveis ser muito mais estocástica, por outro lado, agora a gente tem consumidores que de uma hora para outra conectam o Tesla dele na garagem e tem uma carga de 20 kW de um minuto para o outro. Isso torna o sistema muito mais volátil. Um grande sistema tem muito mais estabilidade por ter uma inércia, você consegue distribuir toda a carga, toda a demanda por um sistema grande e todas as usinas conectadas nesse sistema garantem uma certa estabilidade, de forma que se eu ligar agora o meu aquecedor ou a minha cafeteira, eu não tiro a rede de balanço, porque em algum outro lugar da rede, muito provavelmente, alguém acabou de desligar a cafeteira deles. Mas quando os polos regionais passam a ter características muito discrepantes, e se você tem, por exemplo, uma região da cidade que tem uma grande penetração de mobilidade elétrica, com muita gente com carro elétrico na sua garagem, você começa a ter gargalos nas redes regionais e você passa a ter que considerar o problema em escala cada vez menor. E como é que a gente combate isso? Fazendo previsões do consumo e da geração. Então, essa motivação para você coletar esses dados é você conseguir ter
base para tomar decisão, para entender, para prever que demanda você vai ter no próximo instante de tempo, e esse instante de tempo pode ser literalmente os próximos 15 minutos, pode ser meia hora à frente, pode ser 1 hora à frente, mas também horizontes maiores, o dia seguinte, a semana seguinte, para você decidir se você precisa comprar mais gás ou mais carvão para sua usina semana que vem, que é algo que você não compra de uma hora para outra. Da mesma forma, você tem que levar em conta os fatores meteorológicos, a sua previsão de tempo, para saber quando você vai ter qual geração e quando você vai ter potencialmente interrupções não planejadas, mas que você consiga de alguma forma prever. E daí, de novo, se a gente volta para um sistema em grande escala, se a gente está falando do sistema agregado como um todo, olhando o consumo de toda uma região, um estado do Brasil, por exemplo, a gente pode usar métodos estatísticos que trazem resultados bem razoáveis, mas quando a gente começa a entrar nesse problema de olhar as redes individuais, a rede de um bairro, de uma cidade, você não consegue tratar isso de forma individual, você não consegue fazer perguntas, por exemplo, para cada um dos seus consumidores, o que você vai fazer amanhã às 11h30 da manhã, você vai ligar a cafeteira agora ou mais tarde, você precisa de um algoritmo que de alguma forma possa fazer isso de forma automática. E aí entra justamente o aprendizado de máquina para você automatizar esse processo de entender o que aconteceu no passado, como é que você explica isso e como você prevê o futuro. Então, um exemplo que a gente calcula aqui é, por exemplo, a carga total de um país, e isso vocês vão ver que as curvas têm um encaixe bem razoável. Aqui a gente está olhando para os últimos 3 dias a previsão e o que de fato foi realizado para um sistema, ou da mesma forma que a gente faz no Brasil, por exemplo, para o subsistema da região sul, tem a mesma forma para a região sudeste, centro-oeste, nordeste. E como essas previsões são calculadas, a gente precisa, como eu mencionei, coletar dados. Se você é um fornecedor de energia, uma empresa do setor, você vai ter uma infraestrutura própria, que pode ser coletar os dados de smart meters, de estações meteorológicas, que em muitos casos também vem de portais abertos. O Operador Nacional do Sistema no Brasil disponibiliza vários dados da estrutura da rede e das condições, pelo menos das grandes redes. Você tem acesso a dados macroeconômicos no IBGE, você tem acesso a dados meteorológicos no INPE, você tem acesso a valores macroeconômicos no site das bolsas, e você vai ter uma série de séries temporais no final, como a gente está vendo aqui, com diferentes resoluções que você precisa passar a manter em algum sistema para daí treinar o seu algoritmo. Quando a gente fala em treinar um algoritmo, a gente está falando em um aprendizado de máquina, que pode utilizar diferentes técnicas. Os mais comuns seriam uma regressão não linear ou uma rede neural artificial, que está muito em voga hoje, que no final nada mais faz do que tentar emular as conexões dos neurônios que a gente tem no cérebro, com pequenas unidades de cálculos, os neurônios, para entender, por exemplo, qual o efeito a temperatura ou o vento potencialmente cruzados entre eles vão ter no consumo da energia, e você alimenta daí a rede com os dados, no caso do consumo que você tem do histórico, e apresenta naquele instante de tempo, quando eu tinha um consumo de 50, eu tinha uma temperatura de 10 graus e um vento com 3 metros por segundo, que pesos eu tenho que distribuir na minha rede para minimizar o erro, para que eu chegue nessa resposta. Daí você faz uma rodada de otimização e apresenta os próximos valores. Bom, 1 hora depois eu tinha um consumo de 51, uma temperatura de 9 e um vento de 4, otimiza de novo os pesos dos neurônios e você repete esse processo várias vezes até que a rede convirja para uma configuração que idealmente vai produzir uma previsão como a que eu mostrei antes, que mais ou menos explica o comportamento dos dados. Você pode fazer isso também com uma regressão não linear, ou linear por segmentos, tentando aproximar que retas você tem que colocar, com quais coeficientes para cada uma das variáveis que você está usando no seu modelo, de forma que você consiga explicar a maior parte possível da variância da variável de interesse. E
Um modelo, por exemplo, que eu apresentei antes da carga da Áustria, usa uma série de variáveis, entre elas a temperatura, que a gente mencionou, o dia da semana pode ser considerado uma série temporal. Você tem 0 ou 1 na segunda-feira para indicar se você é ou não é uma segunda-feira, se você é ou não é uma terça-feira, etc. E com isso você cria uma série temporal em degraus. Você cria uma série temporal para os calendários de feriados ou de eventos numa cidade, para que o algoritmo também possa entender correlações. O consumo tipicamente na rede como um todo é menor num feriado, mas em usuários domésticos o consumo é maior porque as pessoas passam mais tempo em casa e não no escritório. E isso, o programa em alguma forma vai aprender que quando essa série temporal tem um valor abaixo de 0, e nesse dia o valor era 0, então soma um valor ou subtrai um valor para cada instante do dia, e esse valor é calculado justamente para minimizar o erro. Tem um algoritmo de minimização de quadrados para decidir qual é o valor que você tem que reduzir para cada período do dia para produzir o melhor ajuste. Uma outra motivação é, depois que a gente estabeleceu o volume de energia que vai ser demandado, é entender qual é o preço dessa energia, quanto eu vou precisar pagar para comprar isso no mercado. E o preço é formado tradicionalmente cruzando os preços da geração, ou seja, quanto custa gerar energia na minha usina, na usina do vizinho, por uma fonte eólica, por uma fonte de carvão, etc. Então você vai ter uma série de preços para diferentes quantidades de energia, e você tem uma curva de demanda, onde você diz quanto alguém está disposto a comprar de acordo com o preço. Se o preço está mais barato, eu vou consumir mais energia, e se o preço está mais caro, eu vou consumir menos. E isso tem alguns degraus. A gente, em geral, trata que a demanda é pouco flexível ou pouco sensitiva ao preço, porque a maioria de nós não decide cozinhar ou esquentar um café porque o preço da energia está alguns centavos mais alto ou mais baixo. Mas para usuários industriais, isso tem que ser levado em conta. Por exemplo, um grande produtor de cimento ou de algum processo químico, em geral, diminui a produção dele nos horários onde ele espera que o preço seja mais caro, e ele vai submeter para a bolsa uma demanda de energia menor se o preço estimado for maior. Parece complicado, vou mostrar um gráfico depois que eu acho que ajuda a visualizar isso. E esse cruzamento e essa simulação ou previsão do preço da energia pode ser feito por diferentes técnicas. O que a gente chama de métodos fundamentais é você criar um grande banco de dados com quem são todos os agentes, como eles se comportaram no passado, que preços eles têm, qual é o custo de gerar energia com cada uma das tecnologias, quanto você custa para comprar o carvão que vai ser usado naquela usina, quanto você custa para comprar e transportar o gás, etc. Você cria um grande banco de dados com todos esses ingredientes e você calcula daí no final, bom, esse vai ser o preço porque esses são todos os elementos que eu preciso ter ativos nesse momento para atender essa demanda. Isso se torna extremamente complexo e oneroso em termos computacionais, então é muito pouco utilizado hoje em dia, e a gente tenta daí utilizar outras técnicas de simulação ou de previsão, por exemplo, fazendo teoria de jogos, usando métodos estatísticos de forma geral, uma regressão ou uma autorregressão do preço da semana anterior, do dia anterior, ou o que está muito em voga é aprendizado de máquina. Novamente, você introduzir variáveis explicativas, quanto vento você tinha, quanta chuva, qual era a temperatura, se era um feriado ou não, e usando isso como variáveis explicativas, ter do outro lado a sua variável de destino, que é o preço, e deixar a cargo de um algoritmo de inteligência artificial encontrar as correlações para explicar, bom, sempre que eu tenho essa configuração com mais vento, mais sol, e é um dia de semana, então o preço tende a ser esse, e se você escolhe variáveis apropriadas, você consegue bons resultados. Um pouquinho mais dessa formação de preço e o que eu falei sobre cruzar a curva de demanda com oferta. Se você organizar todas as usinas de um sistema
pelo preço delas, você vai ter uma curva que a gente chama uma ordem de mérito, e você tem sempre com custo zero a geração renovável, no caso hídrica, eólica ou solar. Se eu tenho vento, então o meu catavento gerar energia não me custa nada. Eu já construí ele, eu já tive o custo de investimento, esse não é levado em conta aqui, a gente está tratando só o custo marginal de 1 megawatt a mais que eu venha a gerar. Se eu tiver mais vento, esse megawatt a mais não me custa mais nada. Da mesma forma com energia solar ou com energia hídrica, se eu tenho muita chuva e eu tenho água no reservatório, deixar a água escorrer não custa nada. E daí você entra no parque térmico, como a gente chama, são as usinas que queimam alguma coisa para produzir vapor, que daí move uma turbina. Uma usina nuclear custa muito em termos de investimento, mas o custo do megawatt-hora gerado por ela é bastante baixo. Você gera muita energia com poucas gramas ou poucos quilos de urânio. Então, elas sempre são uma das primeiras na sua lista. E daí, conforme a tecnologia, conforme a idade da sua usina, você vai ter diferentes usinas de carvão, a gás, e aqui não está na figura a óleo, que seria a forma mais cara de você gerar energia elétrica queimando óleo. E, bom, para um determinado momento de tempo, a gente vai ter uma demanda de energia que eu vou dizer é mais ou menos fixa. Agora, às 11 da manhã, o Brasil vai estar consumindo 45 gigawatts, e o Brasil vai consumir 45 gigawatts se ele custar R$100 o megawatt-hora ou se ele custar 200. Então, a gente diz que essa demanda está fixa nesse ponto, mas toda essa curva de usinas vai se deslocar de um lado para o outro, de acordo com, principalmente, quanta geração renovável você tiver nesse instante de tempo. Então, numa situação, agora o Alan tinha mencionado, choveu bastante nos últimos dias, talvez a curva tenha se deslocado de novo um pouco para a direita, mas em um período de seca, num dia frio e sem vento, nublado, você vai ter uma parcela bem pequena de energias renováveis, então você vai precisar chamar várias usinas até que você atenda essa demanda para que o sistema fique balanceado. Por outro lado, se a gente começa a ter mais vento, começa a chover mais, os reservatórios estão mais cheios, etc., a gente precisa cada vez menos dessas usinas mais caras para atender a demanda, e isso vai baixando o preço da energia. E é de grande valia você saber qual vai ser o preço da energia amanhã, ou semana que vem, ou daqui a um mês, se você está nesse mercado livre e você quer decidir, eu quero comprar energia para minha produção industrial para os próximos 3 meses, esse é um preço bom para comprar, ou se eu esperar um pouco mais, o preço vai baixar, então eu espero para comprar mais tarde, ou eu negocio com um fornecedor um preço médio, que você acredita que vai ser um preço bom. Então tem muito valor, muito interesse em entender como prever essa quantia de energia renovável, para você no final poder construir o preço da energia. E esse é um exemplo que a gente está desenvolvendo agora no Brasil. O Brasil tem uma característica especial, que é a grande dependência da produção hídrica. A gente tem aqui um mapa de todas as usinas hidrelétricas ao longo dos diferentes rios e bacias do Brasil. E calcular uma previsão para quanta energia cada uma dessas usinas vai estar produzindo, em qual horizonte de tempo, envolve principalmente coletar dados de precipitação, ou de expectativa de precipitação. Por exemplo, aqui a gente extrai de um satélite que dá por coordenadas, né, para cada quadrículo, com uma resolução de 0,2 graus, qual é o volume de água que é esperado para aquele quadrante. E daí esse quadrante vai ser projetado aqui no mapa, que vai corresponder à bacia ou subbacia de uma dessas usinas, e dependendo da distância do ponto da coordenada ao ponto da usina, tem um tempo de viagem para essa água escorrer, descer a montanha até chegar no reservatório, ou infiltrar no solo e chegar na usina. Então, com diferentes atrasos, as precipitações vão chegando nos aproveitamentos, como a gente chama as usinas, e eu tenho uma previsão de chuva tipicamente confiável para até 14 dias à frente. Depois você tem aí modelos climatológicos que fazem uma previsão se os próximos 3 ou 4 meses vão ser mais secos ou mais
mais úmidos, e você também pode utilizar uma média histórica. Os últimos 30 anos foram predominantemente mais secos nessa época do ano, mais úmidos nessa época, e com isso criar uma previsão de quanta água vai estar disponível em cada um desses reservatórios. Com isso você tem qual é a quantidade de energia que vai ser produzida por cada um deles, e daí se a gente voltar aqui, eu consigo para cada período de tempo estimar qual vai ser a largura dessa barra verde de energia hídrica, no caso, e conhecendo mais ou menos quais são as usinas que a gente já tem instaladas. Felizmente, instalar uma usina não é um processo tão rápido, leva alguns anos até você ter a aprovação, a construção, etc. Então, essa curva não se modifica em forma muito rapidamente ao longo dos dias e meses. Então, você configura isso uma vez no sistema e com essas entradas de dados meteorológicos, você consegue daí ter uma previsão, vou dizer, bastante razoável de qual vai ser a sua energia disponível num horizonte à frente e, com isso, qual vai ser o preço da sua energia naquele horizonte. Esse tem sido o nosso principal foco no setor de energia, desenvolver soluções para coletar esses dados. Como é que você coleta dados de uma imagem de satélite, transforma numa série temporal por coordenadas, correlaciona com a série temporal dos preços, da disponibilidade das usinas, etc. Vou dizer que essa é a nossa aplicação clássica dos sistemas que a gente desenvolve hoje, é desenvolver sistemas para esse tipo de problema, para o mercado brasileiro, para o mercado europeu, etc. Mas dados em forma de série temporal, na sua concepção mais genérica, estão em toda parte, e muito do que a gente faz no meu departamento, que é pesquisa e desenvolvimento, é procurar outras aplicações de séries temporais, onde a gente pode colocar o nosso sistema para funcionar, que agregue valor, que de alguma forma possibilite algum ganho, alguma economia. E eu ressaltei alguns exemplos de projetos de pesquisa que a gente tem hoje em execução. Alguns começam ligados com o setor elétrico, porque é onde a gente tem mais conexões com indústria, com parceiros para começar a desenvolver uma pesquisa, e daí passamos para aplicações industriais, até algo bem abstrato. Nós temos uma nova colega da física, inclusive no departamento, que quis testar, conseguimos usar a nossa tecnologia para detectar ondas gravitacionais. Então, um primeiro aspecto é o controle da qualidade da energia. Se a gente olhar a série temporal com uma lupa, como eu mencionei, o sinal da voltagem varia com uma frequência de 50 ou 60 Hz, dependendo qual sistema você está. Idealmente é uma senoide perfeita, e a gente sabe que quando você diz idealmente algo é assim, é porque na prática não é assim. Esse sinal varia bastante com qualquer coisa que você conecta na sua tomada, ele vai influenciar um pouco a forma e a altura e a amplitude da sua senoide. Enquanto você está numa rede estável, macroscopicamente, falando uma cidade inteira, você não vai conseguir perceber essas diferenças da altura da amplitude da sua voltagem, mas quando você começa a olhar uma rede individual, a rede da sua casa, e agora você conecta o seu carro elétrico, ou você tem uma geração renovável no seu telhado, você começa a ter variações muito maiores numa rede pequena, e você não tem outros elementos para contrabalancear eles, se o seu vizinho também não tem um dispositivo parecido e está fazendo exatamente o oposto naquele momento, e você não dá chance desse fenômeno se propagar para o resto da rede, balancear ele, você corre o risco de introduzir grandes variações, ou, por exemplo, aspectos de não linearidade, quando a sua curva começa a divergir de uma senoide de forma mais extrema. A gente tem alguns exemplos que a gente testou, por exemplo, na malha ferroviária suíça. Você tem longos túneis, e daí você tem um cabo passando pelo túnel que tem uma grande impedância, e de acordo com como o operador da locomotiva acelera ou desacelera, ele introduziu uma ressonância na linha, que podia gerar uma instabilidade
do sinal de voltagem, que no caso mais extremo significaria ele tem que parar a locomotiva e esperar o sistema acalmar, vamos chamar assim, os outros harmônicos se dissiparem para poder operar a locomotiva de novo. Em alguns casos, a gente conseguiu estabelecer que isso tem correlações com outras variáveis, por exemplo, com o clima, em certas condições atmosféricas, uma rede é mais ou menos suscetível a um certo tipo de fenômeno. Em muitos casos, é simplesmente interessante ter essa informação da qualidade de energia para poder correlacionar ela com a carga, e você saber que sempre quando você tem uma derivada maior do que X na sua curva de demanda, quer dizer que muita gente está passando a tirar energia da rede, então isso induz tal tipo de fenômeno, e se você tem um fenômeno ou outro, você pode introduzir daí dispositivos na rede, outros capacitores, para mitigar esse efeito. E, vamos dizer, você coletar essa informação para um sistema é bastante simples. Se você agora quiser coletar qual é a qualidade do sinal de energia atrás do medidor de cada uma das 100 mil casas de uma região, você precisa ter um sistema bem dimensionado para saber o que armazenar, quando armazenar, e como detectar essas variações de forma rápida o suficiente para você poder introduzir alguma alteração no despacho da rede. A gente está vendo o intervalo de tempo, muitas vezes frações de um segundo, e muito do que a gente faz a pesquisa é que tipo de algoritmo é capaz de detectar já no primeiro ou segundo ciclo que houve uma diferença, essa diferença é estatisticamente relevante em comparação aos sinais anteriores, despacha uma ação, manda um aviso para um outro sistema, etc., para introduzir essa mudança. Outro exemplo de um projeto que a gente ganhou recentemente é detectar falhas nas pás de turbina devido a fenômenos de cavitação. Cavitação é quando essa turbina está imersa em água, ela está gerando energia pela vazão de água pelas pás. E enquanto a turbina está num regime estacionário, quer dizer, você está operando ela numa velocidade constante, o mundo está em ordem, você não tem turbulência e tudo está em ordem. Mas, como eu mencionei antes, o sistema elétrico está cada vez mais sujeito a variações extremas pela carga aumentar e diminuir bruscamente. Então, você precisa, de alguma forma, compensar isso. E uma forma que se regula essa frequência da rede é com o chamado despacho de emergência, onde você acelera ou desacelera, você abre mais ou menos comportas de uma usina hidrelétrica para dar mais ou menos vazão, e com isso você consegue gerar ou parar de gerar energia em intervalos de tempo bastante reduzidos. E a capacidade de fazer esse despacho de emergência é pago, às vezes, pelo operador do sistema, ou é recompensado com quantias bem expressivas. Aqui a gente tem da ordem de 600, 700 euros por megawatt-hora, que é quase 10 vezes mais do que você paga pelo megawatt-hora de geração convencional. E, por outro lado, você acelerar e desacelerar uma turbina, e a gente está falando aqui de uma turbina com um diâmetro de alguns metros, isso gera uma turbulência no rotor, gera bolhas de ar, e essas bolhas de ar fazem com que a turbina vibre de uma forma que, em casos extremos, rompem as pás, quebram a pá do estator. E quando isso acontece, bom, você tem que parar a usina, você tem que esvaziar a água e trocar uma pá da turbina, isso custa bastante. E uma pergunta é estabelecer em que condições, em que rampas de aceleração e desaceleração essas turbulências ocorrem, para poder prever até que ponto vale a pena um operador de uma usina hidrelétrica dizer: eu vou colocar minha usina à disposição para esse mecanismo de balanceamento, vou ganhar dinheiro fazendo isso, mas corro o risco de danificar meu equipamento e daí não ganhar nenhum dinheiro. Ou seja, a gente quer introduzir esse aspecto de previsão de falhas na equação financeira dele quando ele decide: vou entrar com uma oferta desse valor ou desse outro valor. E até hoje ninguém fez a correlação dessa análise de falhas com vários outros parâmetros operacionais da usina.
Esse é um projeto que a gente está montando um banco de dados que fica daí instalado em algum lugar do prédio da usina, coletando os dados tanto da turbina, da pá da turbina, da operação da usina como um todo e aspectos externos do mercado para ver quando isso vale a pena e daqui a pouco criar um dashboard para o operador dizer aqui vale, aqui não vale a pena tal tipo de estratégia. Outras aplicações vão, por exemplo, em ambientes industriais, um projeto que a gente está coletando dados de máquinas de impressão 3D. Uma impressora 3D projeta com um projetor em ultravioleta uma imagem que daí é solidificada num substrato, numa camada do substrato, daí você muda a imagem, larga mais substrato, ele vai ser exposto à radiação, e isso vai devagarinho formando a forma, vai tomando forma do objeto que você quer construir. É uma técnica, existem várias outras, mas essa é particularmente utilizada para produzir cerâmicas. E esse projetor ultravioleta tem um espectro que idealmente é tunado para o material que você está depositando, para que ele endureça na velocidade correta, mas o espectro varia de acordo com o ambiente de onde essa máquina está instalada e a idade do projetor. Ou seja, depois de alguns meses sempre produzindo, ele começa a divergir por frações de um nanômetro, às vezes mais, e isso gera daí um processo de solidificação diferente na estrutura química, e entender o que está acontecendo no exterior à máquina, no ambiente externo, e correlacionar com a série temporal do pico do espectro. Também é um trabalho que a gente está tentando gerar a estrutura para coletar esses dados. Tem daí um outro grupo que faz, de fato, a análise e explica o fenômeno físico por trás, mas coletar dados da máquina e do ambiente e fatores externos, onde a gente introduz a nossa tecnologia. Um outro projeto, inclusive agora em desenvolvimento no Brasil, é o cálculo do fator de segurança de barragens. Você tem uma barragem aqui, pode ser uma barragem de dejetos, pode ser de uma usina hidrelétrica, é uma estrutura geotécnica, né, uma estrutura de concreto, em alguns casos, às vezes é uma estrutura de terra, de argila, de diferentes materiais, e ela é suscetível a não só a pressão que ela tem do reservatório, mas condições do solo onde ela está instalada, da penetração de água na própria estrutura. E o objetivo do nosso projeto, que a gente está desenvolvendo aí, é coletar dados da instrumentação, introduzir esses dados daí num modelo de um software de engenharia que diz quando o concreto tem tal umidade e ele está numa placa de basalto que tem tal configuração com tal nível de água e tem uma camada argilosa por baixo com tais características, isso produz um fator de segurança tal, quer dizer que a barragem está em condições de suportar até um certo volume. E se o solo está mais úmido e o concreto está mais seco, então o fator de segurança muda e você não pode ter o reservatório com mais do que tal volume. Isso varia com o tempo, e devido às tragédias que a gente teve nos últimos anos, foi introduzida uma lei que exige que barragens a partir de um certo volume de resíduo ou de reservatório por trás delas, a partir de um certo volume, tem que serem equipadas com mecanismos de sensoriamento e alerta. Então, um projeto é desenvolver um mecanismo de prever o fator de segurança de uma barragem, não só com a leitura do sensor em tempo real, mas correlacionar a leitura do sensor com uma previsão meteorológica. Se eu sei que vai chover daqui a uma semana, então o nível do meu piezômetro vai aumentar em tantos centímetros, e quando eu tenho esse nível do piezômetro e fizer a simulação do meu fator de segurança, eu vou ter um valor diferente da estrutura, do fator de segurança da estrutura,
então eu consigo prever que daqui a 2 semanas a minha barragem ainda vai estar em condições de aguentar toda a chuva que está vindo pela frente. E aqui, de novo, a gente está correlacionando séries temporais de horizontes bastante distintos, principalmente caráter pluviométrico, né, a chuva, mas também umidade do solo, com o que a instrumentação está entregando e com a modelagem da estrutura. E, por fim, um projeto que a gente fez meio que em horas vagas aqui foi pegar sinais de ondas gravitacionais bom, uma onda gravitacional é decorrente da colisão de um sistema binário de buracos negros. Isso gera uma variação da gravidade naquele ponto, e isso é propagado no espaço-tempo. O pessoal da astronomia vai poder me corrigir aqui. Mas isso é detectado com redes de sensores que estão distribuídas continentalmente ou até mundialmente. Aqui a gente está pegando 2 sensores, um numa ponta dos Estados Unidos, em outra ponta tem um sensor em algum lugar aqui na Europa. E o objetivo é identificar o que é ruído entre os sensores e o que resulta quando você subtrai o ruído. Bom, se eu pegar o sinal aqui de Hanford e subtrair de Louisiana, eu vou ter algo que tem uma característica diferente do que se ambos tivessem um ruído, como vou dizer, distribuído randomicamente. Você precisa naturalmente levar em conta que eles estão distantes uma distância X, então a propagação da onda vai levar tal tempo, você tem que sincronizar os sinais levando em conta esses aspectos. Mas a gente fez alguns testes para mostrar, a gente consegue guardar na nossa tecnologia também sinais de ondas gravitacionais e com essas correlações e esses ajustes, fazer a subtração de uma menos a outra é relativamente simples. E daí, com base nos resíduos, a gente tem um classificador que diz sim ou não, tem probabilidade de ter uma onda gravitacional aqui ou não. Isso foi parte de um desafio no Kaggle. Aqueles que conhecem, tem diferentes desafios de aprendizado de máquina e de estatística, onde eles dão exemplos de dados e pedem para a comunidade resolver. E a gente fez um teste brincando com a nossa tecnologia para ver se a gente conseguia produzir os resultados. Não fomos o vencedor, mas ficamos em algum lugar no meio de campo, numa classificação intermediária na competição. Bom, e daí, olhando para o relógio, vou fechar minha hora com algumas pequenas palavras sobre empreendedorismo. Eu mencionei a Metalogic e a Racon, mas desde esse ano eu estou trabalhando também com uma empresa no Brasil, a Rues Telecom, onde eu sou sócio fundador, como o Alan mencionou, justamente para pegar a tecnologia de séries temporais de armazenamento e processamento de dados que a gente desenvolve aqui e construir soluções em cima delas. Por exemplo, a previsão do preço no mercado brasileiro é algo que a Rues Telecom está desenvolvendo com a tecnologia da Racon. E a gente quer focar com a Rues em soluções, enquanto que a Racon foca na tecnologia como ferramental genérico. Em me tornando fundador de uma startup, eu passei a ter contato com um ecossistema de inovação, e também, a partir desse ano, entrei como investidor na WOW Aceleradora, que é um aglomerado de investidores que se juntam, cada um põe alguns pilas num balde, e escutamos daí outras empresas fazendo pitches, dizendo eu tenho uma solução para esse produto, eu preciso de uma certa verba para iniciar o desenvolvimento, e a gente ou financia ou atua como mentores, dizendo, puxa, o que você quer fazer é interessante, mas você está analisando o mercado de forma errada, ou o produto vai precisar de algum outro aspecto, a gente já fez algo parecido e deu errado por causa disso, então tente diferente. E aqui eu queria fazer daí esse parêntese de empreendedorismo, já que eu falei de aplicações fora da academia. O que você desenvolve com física fora da academia não precisa ser só apenas pesquisa e desenvolvimento em grandes corporações, grandes conglomerados, né? O mercado tem uma grande demanda por soluções, às vezes, bem simples, algo que você pode comprar um Raspberry Pi, um Arduino,
programar em Python nas suas horas vagas e vender um sensor. Um dos primeiros projetos do meu sócio no Brasil foi justamente algo nessa linha, com um kit que você compra por $50, você monta um sensor de CO2 que você instala numa sala de aula, e daí foi vendido para a Secretaria de Educação de uma certa cidade, dizendo quando a concentração de CO2 na sala de aula está acima de um certo valor, os alunos pegam no sono e eles vão ter má concentração e vão ter má desempenho depois no Enem, então abra a janela. Então, é um sensor bem simples que avisa o professor que você tem que abrir a janela agora e arejar o seu ambiente. E no final isso rendeu um contrato com uma Secretaria de Educação, que depois expandiu, e a caixinha, que era um Raspberry Pi, um microprocessador, agora tem uma forma bonitinha, feita num plástico injetado, tal, virou um produto um pouco mais vendível, mais comercial, mas não é um produto com P&D enorme, com verba de milhões de reais, é algo que você pode fazer de forma bem ingênua, bem eficiente e principalmente bem barata. E desenvolver essas soluções tem basicamente 3 demandas. Você tem que, além de identificar algum problema no mercado, né, aprender ou identificar com que técnicas, com que formas tecnológicas você consegue produzir uma solução. Hoje, praticamente qualquer uma dessas soluções vai envolver uma integração com algum tipo de sistema digital. Você vai precisar colocar isso num dashboard, você vai precisar integrar isso com um aplicativo no seu celular, e você precisa naturalmente comunicar o que você fez e que resultados isso traz, principalmente para uma audiência não técnica. E aí, esse ponto está em parênteses, porque esse talvez seja o ponto que a gente nas ciências naturais não presta sempre tanta atenção, mas eu vou dizer que os outros 2,5 pontos são características inatas do curso de física, do curso de engenharia, de matemática. É o nosso beabá, aprender novas técnicas. Hoje em dia a gente já faz tudo em alguma forma no computador. Vou dizer que a grande maioria tem alguma noção de ambiente de desenvolvimento, seja um MATLAB, seja um Python, seja Fortran, aqueles que são da escola mais antiga. E, puxa, a gente tem que ir para uma banca, a gente tem que defender resultados, então comunicar métodos e resultados é algo inerente ao que a gente faz. Então, quem está hoje num curso de ciências naturais tem a faca e o queijo na mão para olhar para o mercado, identificar um problema e ir atrás de uma solução. E como mencionei antes, P&D não é só para grandes conglomerados, existem vários caminhos, várias estradas, avenidas para você conseguir financiamento para esse tipo de desenvolvimento, e inclusive tem plataformas, desafios de inovação, por exemplo, onde empresas, ONGs, postam desafios e dizem: eu preciso de uma solução para isso, estou disposto a botar dinheiro na mesa para quem queira desenvolver uma solução, muitas vezes em condições bem atrativas, porque você está falando de P&D sem risco de, se não der certo, paciência, nós aprendemos algo, você não sai amarrado com ter que entregar um resultado, e como mencionei, tem venture capital, né, capital de investimento corporativo, tem aceleradoras, tem vários programas de mentoria, e uma estatística que saiu agora, esse ano apenas, até os primeiros 9 meses, a gente teve 200% a mais de investimento em startups em relação ao ano passado, que já tinha sido 150% a mais do que o ano passado, ou seja, tem bastante dinheiro, tem gente disposta a colocar dinheiro na mesa para você desenvolver inovação. Falta gente, isso não deveria dizer como empresário, porque eu estou chamando competidores, venham ser meu concorrente, de forma grosso modo, mas existem vários problemas, existe problema para todo mundo, e não acredito que o mercado vá se canibalizar, bem pelo contrário, a gente beneficia quando tem mais gente desenvolvendo soluções que vão construir em cima da nossa tecnologia, que por sua vez vão fornecer mais dados, que vão possibilitar outro problema. Enfim, todo o ecossistema tende a ganhar quanto mais gente investe em inovação. E essas seriam as minhas palavras para concluir, e com isso eu posso só dizer obrigado, e o nosso slogan de novo, né, a vida é uma série temporal, você pode pegar diferentes dimensões da sua felicidade, da sua conta bancária, o que é que você queira, e colocar numa série temporal. Por isso,
Elas estão por tudo, elas são onipresentes. Isso aí. Obrigado, Ricardo. Muito. Acho que a gente pode agradecer aqui de uma forma, uma palminha, né? Ao palestrante, muito interessante. Eu penso particularmente nos alunos, né? Assim, quando talvez a nossa geração estava no mestrado, na graduação, eu não lembro de ter, né? Eu tive pelo menos muito pouco contato com pessoas que teve formação em física e depois partiram para uma vida fora da academia. Eu fiquei particularmente interessado aí nas ondas gravitacionais, hein? É minha área de pesquisa. Uhum. Acho que dá para depois tomar um café aí, né, ir num Biergarten, então. Mas vamos lá. Pessoal, alguém quer discutir, alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Em geral, a gente deixa um pouco aberto para os alunos, tá? Assim, antes da gente começar a se meter. Então, se os alunos quiserem tirar alguma dúvida, acho que é uma ótima oportunidade de... Talvez o que muitos alunos devem estar se perguntando, vamos lá, tá, eu queria começar a trabalhar numa empresa dessa, o que eu tenho que fazer, né? Será que tem programa de trainee? Como é que é? Eu mando currículo para quem, por exemplo? Qual que seria uma melhor maneira de fazer esse contato com uma empresa dessa, Ricardo? Eu posso aproveitar um gancho dessa pergunta do Hermano? Além disso, manda o currículo para quem? E se tem programa de trainee? Tem algum jeito de eu já direcionar minha formação de modo a vislumbrar uma carreira como essa? Tipo, agora, eu estou terminando a graduação, vou entrar no mestrado. Quais são as competências que eu preciso aprender para entrar numa empresa de tecnologia que... Por aí. Vou focar aqui, começar por esse ponto. Você tem que aprender novas técnicas. Tudo que você fizer que de alguma forma traga digitalização, ou seja, você não só sabe fazer um PowerPoint da sua apresentação, mas você sabe também botar um dashboard. Você fez um experimento daqui a pouco no laboratório. Poxa, o que você precisaria para conectar a saída do experimento num aplicativo no seu celular? Não tenha receio de ir um pouquinho além do que está sendo pedido na sala de aula, no laboratório. Vou escrever um blog sobre isso. Vou tentar explorar essa técnica. Joga no Google onde mais essa técnica que eu estou aprendendo agora, que parece super chata na cadeira de métodos finitos, não sei, XY, mas daqui a pouco, se você procurar no Google, você vai ver isso também resolve 10 problemas industriais altamente relevantes. Escreva sobre isso, compartilhe. É sempre muito bem visto quando a gente vê alguém que, de alguma forma, relatou a sua experiência. Pô, eu estou aqui tentando aprender como aprender a programar Python, fiz essas experiências, isso não funcionou, e faz um vídeo no YouTube, escreveu um blog, um podcast, para tentar ajudar outros. É uma forma de fazer um marketing de si mesmo. Existem uma série de eventos patrocinados por empresas, patrocinados por universidades, hackathons, por exemplo, focado aí para o pessoal de desenvolvimento, onde vai ter sempre um mentor disposto a introduzir o ferramental relevante para aquele problema e colocar a ferramenta na mesa e dizer por um dia ou por um fim de semana, vamos tentar desenvolver alguma coisa em cima deles, realmente a nível bem básico, mas para familiarizar pessoas com alguma tecnologia. Você tem que tomar alguma iniciativa de ir atrás e ver o que está acontecendo no ecossistema à sua volta, o que outras empresas tradicionalmente pedem, por exemplo, numa vaga de desenvolvedor, numa vaga de analista, uma vaga júnior, dificilmente vai pedir, você tem que ter experiência com todos esses pontos,
mas você ter noções sobre o mercado financeiro, você ter noções sobre o mercado de logística, que você daqui a pouco fez um curso no Coursera, você assistiu um podcast do fulano. Não precisa ser sempre conhecimento formal, mas você conhecer a terminologia do ramo ajuda bastante e me mostra, quando eu estou fazendo a seleção de alguém aqui, pô, essa pessoa se interessou já o bastante para ir atrás, investir 1, 2 horas do fim de semana dela. E o resto, você tem um currículo, você já fez a cadeira com o professor Alain, eu sei que você vai dominar o ferramental. Essa parte, eu vou dizer, ninguém em uma empresa hoje vai duvidar da sua capacidade de aprender. Eu quero ver se você tem um engajamento para. Por que essa motivação? É só porque você quer ganhar um salário da indústria? Ou é porque você, de fato, está interessado em contribuir com inovação, você quer desenvolver, você quer ver a sua solução indo para a mesa de alguém que vai utilizar isso e não acabar na gaveta de um projeto daqui a pouco. Me mostre motivação. Acho que esse seria o principal caminho, o principal ponto a investir. Legal. Desculpa, Ricardo, você tinha terminado? Não sei se seu áudio cortou. Eu legal. Terminei e daí fiquei pensando se eu fui até o fim da sua pergunta. Assim, concretamente, onde é que você manda currículo? Seja, não vou dizer, agora me falta a palavra em português. Não tenho medo. Isso, mas é o adjetivo para caracterizar alguém que não tem medo de dar a cara para bater. Sabe? Não seja tímido. Audacioso. Isso. Audacioso, Seja audacioso. Poxa, você está terminando agora a graduação e você não atende todos os requisitos de uma vaga de desenvolvedor de software clássico e em muitos casos, é o nosso exemplo aqui, eu preciso de muito desenvolvedor de software que tenha formação de ciências da computação, mas eu preciso de um físico ou de um matemático, ou a gente está contratando agora uma formada em geologia, porque eu preciso desse conhecimento de um sistema físico. Eu preciso de alguém que já entendeu pelo menos um problema para poder traduzir daqui a pouco esse problema para outros campos, e ela vai aprender o ferramental de desenvolvimento de software como usuária, pelo menos. Você não precisa ter sempre a expectativa que todo mundo que vai entrar nessa linha de empreendedorismo digital vai virar desenvolvedor de software. Eu tenho que entender os conceitos básicos para falar com o meu time de desenvolvimento, mas eu não preciso entender classes e orientação a objeto e abstração de algoritmos no nível que eles entendem, mas justamente eles precisam de alguém com o nosso perfil para traduzir o problema de um cliente que daqui a pouco não sabe falar a nossa língua, e justamente fazer essa tradução é onde a gente entrega grande valor, e talvez esse seja o exercício para quem está mandando o currículo, achar, e nessa carta de apresentação, quando você manda, achar uma forma de traduzir o seu problema. Eu estou me candidatando para uma empresa de logística, e eu já fiz aqui uma cadeira de otimização de... Puxa, não sei qual é o método que você usa agora, tem em paralelo, eu consigo traduzir o sistema porque eu já fiz, isso foi interessante para mim porque tais motivos, você cria a ponte. E esse é a tarefa do meu candidato é mostrar que ele está disposto a construir a ponte pelo menos até um certo ponto, e depois eu construo o resto da ponte para puxar ele para trabalhar conosco. Especificamente em relação à programação, Ricardo, que linguagem ou quais linguagens são mais valiosas para fazer essa ponte do analógico com o digital, né? Do experimento, do output do experimento com a análise digital? O que se usa mais? Hoje está muito em voga, para tudo que envolve análise de dados, você fazer alguma coisa em Python.
Python tem bibliotecas para tudo, para integração, inclusive, com sistemas físicos, né, para você conectar com um sensor, etc. Se você estiver indo mais para a parte de engenharia pesada, vamos lá, trabalhar com as turbinas, trabalhar com um sistema pesado, você vai precisar fazer algo mais a nível de MATLAB, de C++, que daí é um investimento até em treinamento um pouco mais pesado. Se você quer garantir que eu vou ler o seu currículo de cima a baixo, você tem que dizer eu sei Java ou C#, que é o equivalente da Microsoft, porque essas são linguagens efetivamente usadas no contexto comercial. Então, se você investiu um pouco mais de tempo para fazer o mesmo exemplo da sua cadeira de algoritmos de programação ou de métodos numéricos, não sei como ela se chama aí no currículo, mas pegue esse mesmo exemplo e implemente ele em Java para aprender como Java funciona. Com isso, você já tem um exemplo que você vai ter que colocar no seu currículo para dizer, eu já fiz isso em Java, eu fiz isso em Python e criei um dashboard que está publicado num site aqui para testar. Com isso, você já tem meio pé dentro, vou dizer assim. Joia. É mais linguagens voltadas orientadas a objeto, né? Principalmente, mas você também consegue bastante coisa com linguagens mais simples. Técnico. Tipo um Fortranzão da vida, se faz... Não. Eu vou dizer que o código da Metalogic, que a gente usa no software de previsão, a rede neural, a parte que faz a otimização da descida de gradiente para otimizar os pesos dos neurônios, isso a gente escreveu em Fortran. Olha só. Tudo em volta é C#, é Java, porque tem interfaces com o sistema de cliente para puxar os dados, tudo mais. Mas quando você entra realmente no núcleo de otimização, diagonalizar uma matriz, não tem quem bata Fortran. O Fortran é muito rápido. Por outro lado, isso é uma tarefa que, quando a gente fez e a gente escreveu o nosso próprio algoritmo de descida de gradiente, eu já disse, pessoal, tem biblioteca pronta para isso. Não precisa investir 3 meses de um programador. Vamos pegar uma biblioteca de prateleira. Sim, tem que comprar ela daqui a pouco, vai custar alguns milhares de euros, mas compara com a hora de desenvolvimento que a gente está pagando por programador. Só vale a pena se você tem realmente uma necessidade muito específica. Pô, eu quero tunar a calibração do meu neurônio até o último lambda do algoritmo. Daí você tem que implementar tudo. Para todo o resto, já tem uma biblioteca Python que faz a integração com uma biblioteca Fortran que alguém escreveu, que daí vai executar esse código da forma mais otimizada, mas eu não preciso me preocupar com qual é a sequência dos bits que eu tenho que mandar para o meu processador. Talvez essa seja uma outra mensagem. Tem muita coisa que é muito interessante, por esse ponto de vista. Escrever o seu próprio algoritmo para diagonalizar a matriz é algo que, com certeza, todo mundo que saiu da cadeira de álgebra linear saberia fazer. É uma perda de tempo, porque a Intel e a NVIDIA têm orçamentos de bilhões de euros só para fazer isso no processador deles. Você nunca vai bater a performance deles. Foca no que ninguém mais fez, que é o problema da sua vizinhança, que tem a porteira do bar, quando passa o gato, tem, sei lá. Para esse, é um problema muito específico para os grandes players investirem e fazerem soluções. É aí que você pode trazer um diferencial rápido, barato, ingênuo, daí com qualquer linguagem de programação que você implementar uma lógica, você resolveu o problema. Pessoal da audiência, Alan já perguntou bastante, o Hermano perguntou. Os meninos já são tímidos no dia a dia, no online, então parece... Pois é, tem que introduzir o que você tinha mencionado antes, tem que fazer a janta com o palestrante. Tem que ter. Tem que ter aquela primeira cervejinha, né, num ambiente não profissional, para as
pessoas se sentirem mais à vontade, às vezes. Voltar a língua desses meninos aí. Mas é isso. Bom, Ricardo, eu vou agradecer mais uma vez, então. Prazer é todo Muito meu. legal mesmo, viu? Muito legal. Acho que é importantíssimo a gente ter esse tipo de discussão. E assim, eu vejo que como hoje, aí é até uma reflexão para a gente. Eu estou vendo a Jaque aqui, o Alan, o Hélio, né? Somos professores, né? Estamos no... como que a gente tem que modernizar o currículo, né? Assim, cada vez mais pensar em formar o aluno para ter esse contato com o mundo produtivo, com o mundo, com técnicas de desenvolvimento de software, Só aproveitar, surgiu uma perguntinha aqui no site, vai lá. Para quem não viu nada de programação, por onde começar, Gislaine? Você quer falar, Gislaine, alguma coisa? Mas vamos lá, se for um mundo fora da programação, Ricardo, o que você teria a dizer para a gente? Poxa, eu vou dizer, você pode começar, literalmente, põe no YouTube, introdução a Python, você vai encontrar bons tutoriais para fazer o seu primeiro programa, a gente chama o Hello World, né? Só para mostrar, você consegue dizer à máquina o que fazer. Tem tutoriais muito bons, por exemplo, para as linguagens que eu mencionei antes, a própria Microsoft investe um monte em programas de treinamento que são gratuitos. Estou fazendo propaganda deles, mas a Google também, todos eles têm interesse em desenvolver desenvolvedores na plataforma deles, mas eu diria que os melhores para quem realmente está começando procura pela comunidade, procura, se você está mais confortável em português, procura programação, Python, no YouTube, por exemplo, você vai achar bons tutoriais, e daí dali você pode passar a focar um pouquinho mais, gostei dessa parte de fazer um algoritmo de otimização, ou fazer um primeiro website, como você pega algum programa e faz um cálculo que aparece numa página. Começaria realmente por algo assim bem básico, tutorial no YouTube, e daí você tem que procurar quem é o tipo de interlocutor de uma forma que você gosta de assistir. Tem alguns que são bem pragmáticos, baixa esse programa, escreva essa linha de código, você vai ter esse resultado. E tem outros que têm mais uma motivação de uma história, vamos resolver um problema, mas começaria por um tutorial nesse nível. Isso eu posso passar, imagino, Hermano, Alan, lista de alguns links para vocês distribuírem depois. Nós temos uma menina que começou com a gente agora, que trabalhava antes numa organização que fazia projetos de análise de dados para ONGs. E eles, para fazer esses projetos, eles pegavam pessoas da comunidades, voluntários, sem experiência nenhuma, davam o treinamento para uma técnica de aprendizado de máquina, de classificação, de o que quer que seja. Em troca, você desenvolve esse projeto para uma ONG. Porque ONGs, em geral, não têm o mesmo orçamento que uma grande multinacional tem para contratar cientistas de dados, mas também tem necessidades e também tem dados que precisam ser analisados. E ela organizava esses desafios e essa ponte entre, você tem um problema de políticas públicas, de uma ONG que quer entender alguma doença na comunidade, alguma criminalidade, enfim, muitas vezes aspectos sociais ou aspectos ecológicos, por exemplo, que não tem tanto dinheiro para pagar um cientista de dados. E com isso você tem tanto a mentoria, como você já sai com um use case, sabe, já contribuir para um projeto que está sendo usado agora, que eles fizeram uma previsão de energia para alguma comunidade na África, usando técnicas de baixo custo, porque o pessoal lá não tem dinheiro para comprar tempo na nuvem mais cara, então tem que ser algo bem simples. Existem vários programas desse tipo para formar gente, para capacitar voluntários, que no final você sai com
experiência já de trabalho, de projeto. Vou passar o link, estou vendo a sua mensagem. Deixa eu coletar isso com a minha colega, ela vai saber dizer exatamente entra aqui, entra aqui, entra aqui. E acho que é o melhor caminho. Você pode passar para a gente. Você pode passar para a gente depois, Ricardo, que eu passo para eles. Com Legal. prazer. Para criança, eu não sei, Gislaine, se seus filhos forem pequenos, tem o Scratch. É um... É Scratch. E é uma plataforma de ensino, né, da linguagem de programação. Eu acho bem didático para começar. A visão de como que estrutura um programa. Enfim. Eu imagino, só para finalizar, Ricardo, que a satisfação de fazer coisas aplicadas deva ser muito grande. Eu digo, de você desenvolver uma tecnologia e ver a tecnologia funcionando numa turbina, numa linha de trem, ou coisas desse tipo. Eu imagino que o lado pessoal deve ser muito... Não só de você se colocar no mercado, de você ter um emprego, de ganhar dinheiro, mas a satisfação pessoal, que é parte do pagamento, é muito importante. Eu imagino a satisfação de você ter a ideia, desenvolver a tecnologia, escrever o programa e ver que funciona, a turbina que quebrava não quebrou, né? A turbulência que havia não tem mais. Eu acho que isso deve ser bem gratificante. Justamente. E ia dizer, esse foi um aspecto fundamental também para dizer, eu quero trabalhar com algo aplicado. Obviamente, existem resultados que a gente faz na pesquisa acadêmica que também trazem um efeito que alguém em algum ponto anterior desenvolveu o que hoje eu estou desenvolvendo como tecnologia. Há 20, 30 anos atrás, era tópico de ciência de fronteira, vamos conseguir fazer redes neurais assim ou não? Não se tratava de aplicação. Então, não quero desmerecer a ciência fundamental para desenvolver o ferramental que hoje eu pego e consumo, vou dizer, de universidades, de centros de pesquisa, mas é um ciclo de feedback muito mais rápido. Eu desenvolvo hoje e daqui a um ano eu tomo uma cerveja com o meu cliente e ele diz, pô, de fato, esse problema, riscamos do mapa, tá funcionando, beleza, vamos para o próximo problema. Enquanto que o ciclo de feedback de uma invenção, de uma pesquisa científica, às vezes você leva a vida inteira, você desenvolveu a teoria e o experimento vai ser construído daqui a 20 anos. É bem mais longo. Faz sentido mesmo, E talvez essa seja a mensagem para vocês. A mensagem para vocês, para os alunos, identificar quem tem um ciclo de feedback mais orientado a esse curto prazo e quem é que realmente quer investir em um objetivo mais abstrato de longo prazo. Todos eles podem ser bem prazerosos e gratificantes, mas nem todos são para todo mundo. E talvez esse seja um aspecto que a academia tentava forçar para todo mundo. Você só vai ser feliz se você fizer a pesquisa de longo prazo, que é com certeza muito importante. A Márcia vai ressaltar isso no seminário dela depois, mas você precisa ter todo o espectro. Isso, sem dúvida. Ricardo, bom, pessoal, vamos agradecer então também para não tomar o tempo todo do Ricardo, né? A gente se aproxima aqui do almoço. Ricardo aí já se aproxima do FIABENT, né, Ricardo? Isso. Mas é quase o pôr do sol aqui. Já está na hora de pensar no fim do expediente, né? Tá certo, pessoal. Bom, Ricardo, de novo, obrigado. Agradecer ao Alan, né, na verdade, o Ricardo é convidado do Alan. Então é isso, pessoal. Bom, Alan, se quiser mais algumas palavras aí, por favor. Só agradecer mais uma vez, como eu sei que essa vida na indústria não deve ser fácil, eu imagino que tem prazos, tem clientes, tem a cobrança é muito intensa, então a pessoa
tem que curtir esse ritmo de vida. Também. Né? E talvez esse seja um outro aspecto a ressaltar. Também tem várias frustrações e você tem um cliente que não entende o problema, você tem um cliente que não paga, você tem outra classe de problemas. Nem tudo são Sim. rosas, mas você tem desafios e você tem que gostar desse tipo de desafio também. Então, é como você falou, a ciência básica é importante, de longo prazo, então tem gente que funciona melhor assim, com prazos extensos, com uma cobrança mais amena, sem um schedule, sem um cronograma muito rígido, e tem gente que gosta, né, de uma coisa mais... Enfim, eu acho que o importante é cada um encontrar o seu caminho. Definitivamente, todo o espectro é importante e tem que ter gente fazendo de tudo, desde do átomo de hidrogênio na equação de Schrödinger até a aplicação lá né? Tem que ter de tudo. Então, Ricardo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela sua prontidão em compartilhar sua experiência e seus ensinamentos com a meninada. Foi um privilégio. Alain, hermano e todos os demais. Okay. Meu Valeu, muito obrigado. Ricardo. Obrigado. Um abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.